Mas antes até de fazer a pergunta para você, só que a situação de Cuba é muito diferente da Venezuela, e aí eu vou querer ouvir a Thaís depois sobre isso também, é muito diferente da Venezuela ou Uhum. do Irã. Porque nesses dois lugares você tem produção de energia. A Venezuela tem a maior reserva comprovada de petróleo do mundo. O Irã também é um grande produtor, tanto de petróleo como de gás, e só não produz mais e exporta mais por conta das sanções. E o presidente Donald Trump disse que o objetivo na Venezuela era controlar o petróleo. Não disse isso ainda no Irã, mas é óbvio que isso é aonde ele está de olho, de fato, em tentar ter acesso ao petróleo iraniano de um jeito ou de outro no final dessa guerra. Cuba não tem isso. Cuba é uma questão completamente política. Como é que o É. Trump justificaria essa suposta tentativa de anexar Cuba para o seu próprio eleitor? Olha, Américo, o Trump já falou, né? Ele disse que vai fazer o que quiser com Cuba, e aí ele já falou do ponto de vista dele de quem fez carreira, né, no ramo imobiliário, já disse que Cuba tem um ótimo terreno, seria ótimo para o turismo, para investimentos, de uma forma muito parecida com o que ele fala sobre Gaza, né? Ele falou de criar a Riviera do Oriente Médio, então Trump fala de uma forma muito parecida sobre Cuba, e Cuba tem ali uma localização estratégica muito importante, né? Cuba fica ali muito perto da Flórida, né? Possibilitaria ali um controle do comércio ali perto do Golfo do México, né? Que Trump chama de Golfo da América, né? Claro, logo no começo do governo desse segundo mandato falou muito sobre isso. Poderia proteger o Canal do Panamá, então uma questão de dominação ali da região mesmo. E Donald Trump também tem uma questão muito forte do legado. Ele se importa muito com o legado que vai deixar como presidente, fala muito sobre isso. Isso é o que motiva muitas decisões de Trump, desde derrubar, destruir completamente uma parte inteira da Casa Branca para construir um salão de bailes, até invadir Venezuela e, quem sabe, tentar uma operação contra Cuba também, já que os Estados Unidos têm essa relação historicamente tensa, complicada, obviamente com Cuba, e na cabeça de Trump, se ele puder fazer alguma coisa sobre isso, seria algo importante para o legado dele como presidente dos Estados Unidos. Agora, a justificativa para o povo americano é aí que Trump muitas vezes encontra dificuldades, assim como ele encontrou dificuldades para justificar agora o Irã. A justificativa para a Venezuela foi uma justificativa mais fácil pela questão do Nicolás Maduro, da retirada de Nicolás Maduro. Ele pode usar algo similar, um argumento similar com Cuba, falando sobre o regime, principalmente porque tem a figura de Marco Rubio no governo, e Marco Rubio incorpora muito dessa ideia pela história dele, como você disse, Américo, dos pais que vieram de Cuba para cá. Então, Trump pode apostar nisso. E ele fala também desse lado dele de investimentos, de turismo. E interessante que ontem eu estava na Casa Branca, na sala de imprensa, e Trump abriu a sala de imprensa para influencers também, né? Não só para jornalistas. E ontem tinha um influencer falando sobre Trump, elogiando muito Donald Trump e falando sobre Cuba e dizendo que Trump pode ser o presidente que finalmente vai libertar Cuba, justamente porque ele tem Marco Rubio entende os problemas e as preocupações do povo de Cuba, então Trump finalmente pode ser essa pessoa que vai libertar Cuba. Isso é o discurso. A prática, a gente sabe que muitas vezes é muito diferente do discurso, mas é o discurso que está se formando aqui agora na base trumpista.